agradecer, né, a todos que estão conosco neste encontro. Eu gosto bastante da palavra encontro, porque encontro normalmente é algo que tende a marcar, né? Não, evento parece que remete a algo passageiro, e encontro é algo que tende a marcar. Então, que bom que estamos neste encontro. Quero agradecer desde já a assessoria da juventude, aqui representada pelo Luiz, pela Júlia, também o Jota, que está representando aqui, né, a comunicação do município. Desde já também agradecer os nossos convidados, né, o professor Diego, também representante da Polícia Militar, historiador, autor de capítulo lá do livro Contestado Tintim por Tintim, né? Depois o professor vai contar para nós mais um pouquinho sobre esse capítulo, sobre os conhecimentos dele. A professora Sueli Madeira, que está conosco também, né, grande conhecedora da história local, regional. A professora Sueli trouxe várias fotos, inclusive até da nossa escola, né, de fotos históricas que estão aqui nessa mesa aqui do lado. Então, depois, no final, quando a gente tiver um tempinho antes de nós irmos para o lanche, a gente vai abrir aqui um espaço para que vocês possam estar conhecendo um pouquinho dessas imagens que a professora trouxe para compartilhar conosco. Bom, eu gosto que os encontros têm um momento cultural, né? E aí eu convidei o professor Ricardo, nenhum de nós tinha tocado essa música antes. E aí eu disse, tem uma música que chama Guerra do Contestado, que é do grupo Os Guris, lá de Canoinhas, né? E é interessante que a própria música ela teve também um contexto de contestação, porque a música foi feita para a Sapecada da Canção, lá em Lages, que é um festival de música nativista que acontece aqui no estado. E, na época, o Rogerinho, que é o autor da música, ele comentou comigo que o grupo ia gravar. Porém, depois da gravação, teve um certo atrito entre os autores, né? Ele, enquanto autor, ele dizia que os membros tinham colocado o seu nome também, e eles acabaram entrando também numa contestação sobre a autoria da música. Que depois os nossos historiadores, o pessoal que está aqui, pode até contestar também alguma parte que possa ter sofrido aqui alguma alternância por conta dos estudos que foram se aprofundando, né, sobre os conhecimentos históricos sobre o contestado. Então, chama-se Guerra do Contestado. Ela foi escrita pelo Rogerinho, né, e aí, na versão do CD, gravado na época pelos guris, tem também os nomes do Pedrinho, do Jefferson e do Jair Kotikowski. Há muitos anos firmados numa divisão de terras na capital Rio de Janeiro. Depois de uma grande guerra, tinham rebeldes e jagunços contra as tropas militares. Nega Jacinta e João Maria, personagens exemplares. Americanos se instalaram no nosso Planalto Norte, acabaram com a madeira, foram se deixar a morte, extraindo a erva mate, explorando a exportação pelo processo Barbacoa, riqueza da nossa região. Também tivemos Imbuia, 10 metros de circunferência, derrubada em alguns minutos, com 1000 anos de existência.
Depois que a estrada de ferro atravessou nosso estado, 8.000 trabalhadores ficaram desempregados. Taquaruçu, Caraguatá, São Pedro, Santa Maria, vilarejo onde os rebeldes fizeram seu dia a dia. Um movimento sertanejo, assim ele foi chamado. Esta é uma versão da guerra do contestado. Esta é uma versão da guerra do contestado. Obrigado, professor Ricardo, pelo acompanhamento aqui. Nós queremos passar, então, para fazer oficialmente a abertura para a nossa diretora, dona Ângela, né, para dar as boas-vindas para os nossos convidados, para os nossos estudantes e professores. Bom dia a todos. Bom dia, convidados. Agradeço muito a participação de todos. Eu acredito que quando o professor Reginaldo me fez o convite, o pedido, ele deve ter ficado assustado, porque ele nunca viu tanta empolgação em alguém para fazer um trabalho aqui sobre o contestado. Mas uma coisa é a gente estar falando sobre história, outra é a gente estar falando sobre a nossa história, né? É como se a gente estivesse falando sobre a história do nosso quintal. Eu vejo desse modo. Então, hoje, gente, aproveitem mesmo tudo que vocês vão escutar aqui, porque são coisas que a gente tem muito a levar para frente. É a nossa história. Então, eu estou muito feliz por esse momento. Aproveitem, vejam bem o que vocês vão escutar, porque realmente é coisa maravilhosa, é valioso demais. Certo? Obrigada. Tem chimarrão aqui, não é só para os convidados. Vocês são os nossos convidados também. Todos vão tomar chimarrão juntos, certo? É uma roda de chimarrão. Todos os alunos, dessa vez, estão convidados também, certo? Também. Quero convidar aqui, então, a dona Ângela pode também ocupar um lugar conosco, o professor Diego, a professora Sueli Madeira, o Luiz Pacheco, Júlia, né? Por favor, podem sentar conosco aqui na frente para a gente fazer aqui mesmo o formato de uma roda de chimarrão. Né? Tem uma cadeira aí atrás, também pode puxar para cá. Fiquem bastante à vontade. Né? A dona Ângela, a dona Cecília, o pessoal da escola. Nós queremos agradecer desde já a Rock 3 Marketing, que está conosco fazendo a cobertura aqui do nosso encontro. Então, obrigado ao Samuel, também o Haroldo, que é a equipe que está conosco. Agradecer a Erva Mate Fama, né, que também gentilmente contribuiu conosco aqui com a erva mate. Para a gente fazer uma roda de chimarrão precisa o quê? Um bom mate, e um bom mate precisa de uma boa erva mate. Então, muito obrigado, Erva Mate Fama, né, por também contribuir conosco nesta manhã. Para explicar rapidamente para os nossos convidados, antes de passar a palavra, nós estamos aqui com estudantes do segundo 2 e segundo 3, que são duas turmas que elas têm uma disciplina que a gente chama de eletiva no novo ensino médio, e essa eletiva tem uma disciplina que o nome dela é Estudos e Projetos Culturais. Né? E dentro dos estudos e projetos culturais, qual foi o nosso desafio? Conhecer a história local. Né? Como, às vezes, a gente estuda tanta coisa no cotidiano escolar e deixa, muitas vezes, de estudar e de conhecer melhor a própria história. Então, o nosso desafio para as turmas, nesse contexto, foi que todos nós pudéssemos, no final deste ano, saber um pouco mais sobre a nossa história local. E aí a gente fez uma enquete com os estudantes, a gente fez levantamento sobre o que eles gostariam de fazer no decorrer do ano. E uma das coisas que foram propostas, uma das sugestões, foi fazer uma roda de conversa
para discutir aspectos e conhecimentos. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, os protagonistas, de fato, são os nossos estudantes. Foram eles que propuseram esse encontro, e eu quero pedir para que a gente possa aplaudi-los, então, por proporcionar para todos nós esse momento. E para a gente promover, então, essa conversa bem descontraída, eu gostaria que vocês ficassem bastante à vontade para trazer os seus questionamentos, né, para os nossos convidados. Eu vou começar com o professor Diego Gudas, né, também capitão da Polícia Militar de Santa Catarina, historiador. Recentemente participei lá do lançamento do livro Contestado, Tintim por Tintim, que o professor Diego tem um capítulo escrito, né? Ele já acompanha há muito tempo aqui a história do Contestado, mas vou deixar ele mesmo contar um pouco mais. E aí a gente depois, na sequência, passa para a professora Sueli, o Luiz também vai falar um pouquinho, acho que quer cantar uma música também, né, Luiz? A Júlia, enfim. Né? Fica bem à vontade. Professor Diego, seja bem-vindo, muito obrigado por ceder o seu tempo para estar conosco. Então, diretora Ângela, professor Reginaldo, em nome dos dois, cumprimentar e agradecer pelo convite, né? Cumprimentar todo o corpo docente aqui do Colégio Colombo, minha esposa Mona Lisa, meu filho Vinícius, em nome da minha esposa, que é ex-aluna do colégio, cumprimenta todos os alunos aqui, professora Terezinha, o Pacheco e a todo mundo que compõe aqui digamos, a parte frontal dessa roda de conversa, né? Porque não vou dizer que é uma mesa, senão estaríamos atrás das fotos. Vou pegar um gancho aqui, pessoal, para ver como é bacana quando a gente começa a ligar os assuntos. O professor Reginaldo tocou, então, no assunto ali, na palavra contestado, e eu acho que é uma boa palavra para a gente iniciar a nossa conversa. Contestado. E agora eu quero que vocês me ajudem, sem medo nenhum, caso errar, até porque aqui é justamente para a gente prosear, como a gente diz, né? O que vem a ser a palavra contestado? O que é a ideia que vem na mente de vocês quando a gente fala essa palavra? Alguém me ajuda? O pessoal está com vergonha que nós estamos começando, né? Mas já a gente vai soltando. Ninguém? Todo mundo envergonhado ainda? Então eu vou iniciar. Imagine que o professor Reginaldo trouxe essa gaitona bem bonita, né? Está ali, exposta na frente, o pessoal ficou olhando ali. E, de repente, eu olho assim, tá, mas essa gaita, ela é minha. Porque eu vendi para ele, é só uma brincadeira, tá, pessoal? Essa gaita eu vendi para ele e ele não me pagou. Daí ele diz, não, espera aí, você já me entregou essa gaita, eu ainda vou te pagar? Em torno da gaita, o que a gente está fazendo? A gente está contestando a propriedade, nesse exemplo que eu dei, da gaita. Agora, então, saindo da sala de aula e voltando para o tema. Por que será que a guerra ficou chamada de guerra do contestado? Vocês já pararam para se perguntar? Por causa de uma questão muito curiosa e envolve a nossa região, não apenas Três Barras, mas vários municípios que estão à nossa volta. Então, bem lá no passado, no século XVIII ainda, aqui onde a gente está hoje, já foi território de São Paulo. São Paulo administrava praticamente todo o sul. Inclusive, nem sequer existia ainda o Rio Grande do Sul. Então, a administração de São Paulo ia até os confins, né, da colônia, que era o Brasil. Santa Catarina foi criada, mas no início ela se limitava ao que é o litoral, nosso litoral de hoje, né? Mais ou menos ali, na região de Itapoá, Garuva, para baixo. Sendo a serra como se fosse o limite da, então, capitania, como era chamada Santa Catarina. Só que os documentos da época diziam que o território de Santa Catarina se estendia além, se estendia até onde hoje é a Argentina. Na época, nem existia a Argentina, né? Existiam as colônias espanholas. E o Brasil também não era um país independente, nós éramos parte de Portugal. Olha que interessante isso, então. Aí o que aconteceu, pessoal? Quando o Brasil ainda não era independente, era uma colônia de Portugal, a província de Santa Catarina e a província de São Paulo já disputavam a nossa região aqui, até o extremo oeste. São Paulo dizia, essa região é minha, fui eu que colonizei, eu que levei os primeiros moradores para lá. Já Santa Catarina dizia, não,
esse aqui por lei é meu, porque tem alvarás régios, que eram as leis da época, que dizem que esse território é meu. E o tempo foi passando, e daí o Brasil ficou independente, virou um Estado autônomo, recebeu soberania. Então, ele não estava mais vinculado a Portugal. No entanto, a questão de litígio, como também era chamada, continuou entre Santa Catarina e São Paulo. Aí, em 1853, cria-se o Estado do Paraná. O Paraná, ele fazia parte da 5ª comarca de São Paulo. E ele, então, ele ganha autonomia também. Ele passou a ser um estado autônomo, dividido, separado de São Paulo. No entanto, quando o Paraná foi criado, o que aconteceu? As divisas não foram estabelecidas com Santa Catarina de forma categórica, dizendo assim, um exemplo, do Rio Negro, Rio Iguaçu, para a margem esquerda é Santa Catarina, para a margem direita é Paraná. Não. Eles disseram genericamente que o estado do Paraná manteria as mesmas divisas que a antiga 5ª comarca de Curitiba. Mas daí a gente continuou com o problema, né? Porque essas divisas elas eram disputadas. Então, por muitas e muitas décadas, se arrastou essa questão. Paraná dizia, olha, essa região é minha, fui eu que colonizei. Santa Catarina dizia, não, por lei é minha. Tanto que houve até ação na justiça. O estado de Santa Catarina entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, no início do século passado, para que o Supremo Tribunal Federal decidisse, de fato, se a região, por lei e também, de fato, seria Santa Catarina, ou se o Paraná tinha razão na sua argumentação, né? O fato é que o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 3 vezes, que a nossa região deveria ser Santa Catarina. Mas o Paraná não aceitava essa decisão. E agora eu retomo a palavra, no exemplo que eu dei da gaita. Em relação ao território aqui, o que tinha entre Paraná e Santa Catarina? Uma questão contestada. O território era contestado por ambos. Cada um dizia que era seu. Daí a origem da palavra contestado. E a guerra do contestado, talvez seria a mais correta se a gente dissesse que ela foi a guerra no contestado, porque ela foi no território que era contestado por Paraná e por Santa Catarina. E não foi necessariamente uma guerra entre os 2 estados, como a gente ouve falar. Até teve alguns embates que eram estimulados, ora pelo governo paranaense, ora pelo governo catarinense. No entanto, aquilo que a gente ouve falar como a guerra do contestado, é como o professor Reginaldo cantou na música. Eram pessoas que moravam aqui, né, os sertanejos, que se rebelaram contra várias ações que houve na época, especialmente dos governos de Paraná e Santa Catarina, e daí se revoltaram e acabou tendo vários conflitos envolvendo milhares de pessoas, de um lado revoltosos, de outro lado Forças Armadas e as polícias, que não tinha esse nome, né? Mas hoje equivaleria às polícias do Paraná e de Santa Catarina. Então, pessoal, teve uma série de conflitos, e a Guerra do Contestado ela é atribuída os anos de 1912 a 1916. No entanto, aqui na região, ela se alastrou a partir de 1914, foi quando o conflito tomou a sua maior expansão territorial. E olha que curioso, na época, Três Barras era um município não catarinense, ele era um município do estado do Paraná. A Guerra do Contestado, ela só terminou quando Paraná e Santa Catarina assinaram um acordo dividindo o território. Eles viram que não ia ter jeito, mesmo que o Supremo Tribunal Federal dissesse que era de Santa Catarina, o Paraná dizia, não, mas aqui quem colonizou fui eu. De certa forma, ambos tinham razão, né? Aí acabou vindo, então, o acordo que os 2 estados fizeram, e ele foi materializado, ou seja, ele foi implementado, esse acordo, em 1917. Ele foi celebrado em 1916,
Aí, as duas assembleias legislativas dos dois estados, que é o órgão onde os deputados atuam, concordaram, e esse acordo, então, foi homologado. Aí, sim, a nossa divisa com o Paraná foi estabelecida do jeito que é hoje. E olha que curioso, a partir dali, então, o território que hoje é Três Barras passou a ser vinculado a Santa Catarina, mais especificamente a Canoinhas. Né? Creio que a professora vai falar daqui um pouquinho, que daí Três Barras ganhou autonomia, virou município na década de 60. Então, a gente tem essa curiosidade. E como que a gente está vendo aqui é uma roda de conversa e não um monólogo, né? Só eu falar, eu vou passar a palavra para a professora Sueli, depois eu volto para fazer mais algumas considerações sobre outros temas, senão o pessoal vai cochilar daqui a pouco com a minha voz monótona, né? Professora, então, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia, diretora, bom dia, professor aqui, obrigado a vocês pelo convite e estendo aos demais convidados aqui presentes. Então, aqui, olhando os alunos, né, os estudantes, vários deles já foram meus alunos, então eu conheço, né? E quando o Luiz me convidou para fazer essa roda de conversa, eu fiquei se vinha ou não, porque eu estou readaptada, né? Não estou em sala de aula por alguns problemas, e inclusive, é pela falta de memória. Né? Eu esqueço as palavras, coisas. Eu disse, não, mas eu vou lá porque é um assunto assim fácil da gente lembrar e de falar, porque nós somos três-barrenses, né? A gente viveu, nasceu e viveu aqui, né, diretora? Então, essa história nossa aqui é maravilhosa. Né? Então, tem muito assunto para ser trabalhado, para ser estudado, para ser aprofundado. Né? Então, pegando o gancho aqui do professor, como ele já citou a Lumber, a questão da divisão do município, né? Então, vou voltar um pouquinho lá. Três Barras, primeiramente, foi distrito de Rio Negro. E, em 1913, ele passa a ser município, certo? Em plena Guerra do Contestado. E ele vai ser um município paranaense, como o professor aqui falou. Na sequência, né, nesse período aqui, nós já vamos ter a implementação do quê aqui em Três Barras? Da Lumber, do capital estrangeiro, vindo aqui atuar na nossa região. Certo? Então, aqui também tem muito assunto para ser discutido de tudo o que aconteceu no momento em que, ou no tempo em que a Lumber esteve em Três Barras. Houve um grande desenvolvimento na época para Três Barras, né? Tinha a Lumber, dentro do quadro da Lumber, assim, era de primeiro mundo, tudo que tinha lá dentro. Eles tinham energia elétrica, tinha fábrica de gelo, tinha cinema, tinha várias coisas dentro do quadro da Lumber. Fora do quadro da Lumber, né, e que vocês vão ver, depois eu trouxe várias fotos ali, fora do quadro da Lumber não tinha nem energia elétrica, gente. Isso vai vir depois de 1940, que eles vão conseguir trazer a luz elétrica para o restante do município. No início, eles tentaram fazer com que a Lumber fornecesse energia para o restante da cidade, mas, infelizmente, eles disseram que não tinham potência para liberar a energia para o restante da cidade. E assim o município vai se desenvolvendo. Né? A Lumber traz várias atividades, a questão férrea, né, que o professor não falou aqui, mas, primeiramente, houve a implantação da estrada de ferro São Paulo a Rio Grande, que esse é também um dos episódios da questão do contestado ali da guerra, né, que o Facuar vai receber, que era o dono, né, do conglomerado da Hathaway, né, da companhia, e 15 quilômetros para cada lado de terra. Então, todas as pessoas que estavam ali, infelizmente, né, de alguma forma, foram retirados desse local. Ali já inicia. Né. Depois, eles fazem a linha férrea ligando União da Vitória a São Francisco, que a Lumber precisava para escoar a produção aqui de Três Barras. Certo, gente? Então, era
Então, vocês imaginem aquela época no município como que era. Vinha coisas assim dos Estados Unidos, da Europa, eles tinham para vender dentro da Lumber, certo? Os funcionários que trabalhavam lá. Depois, vem a Lumber, infelizmente, acaba falindo, né? Vem a 1920, eu esqueço as coisas, gente, desculpa. Nos Estados Unidos, a Grande Depressão dos Estados Unidos lá, professor, me ajude? Como é que é? 1930, 29? Isso, a crise de 1929. A Lumber aí vai começar também, entra em falência, né, gente, por conta da questão, né, o mundo inteiro vai sofrer com isso. Aqui não seria diferente. O governo, né, incorpora, então, a Lumber como patrimônio nacional. E, né, eles que vão reger. Na sequência, também nós vamos ter, passa para o Exército, que vocês sabem ali que o campo de instrução hoje é comandado pelo Exército. Então, desde aquela época, o Exército vai se apropriar de todo o patrimônio que ficou da Companhia Lumber. Inclusive o 23 lá, que são as terras pertencentes também ao povo aqui. Que eu trouxe alguma coisa que tinha as pessoas que moravam naquela época ali também, está ali nas fotos que eu trouxe. A partir de 1940, já as pessoas aqui, o seu Ciríaco, Felício de Souza, começa a batalhar para que o município pertencesse, fosse um município, porque nós éramos o quê? Distrito de Canoinhas. Após a guerra, como o professor falou, o município de Três Barras, que na época não era município, né, era município paranense, passa como distrito de Canoinhas. Novamente, nós vamos ficar sobre o domínio de Canoinhas, gente. E depois, na sequência, essa luta do povo aqui de Três Barras, né, se reunir os 11, que na realidade são 12. Se vocês forem no museu, lá tem os 12 que lutaram pela emancipação do município. Os 12 seria incluído o senhor Ivan José da Costa, que na época ele era vereador pela distrito de Três Barras, né, que nós pertencíamos a Canoinhas. Então, ele vai lutar para que o município seja emancipado junto com os 11. Por isso que são 12 representantes que está no Museu de Três Barras. O município se emancipa, né, em 1960, 61, ele recebe ali e passa a ser município, mas, gente, lembrando que a Lumber já não existia. Então, a gente ficou assim, a economia do município estava em decadência naquela época. Aí nós vamos ter a entrada do capital estrangeiro novamente, que seria a Rigesa, né, na época. Hoje o West Rock, que vocês conhecem. Então, a vinda da Rigesa para cá, ele vai ajudar a impulsionar a economia do município também, né? Então, daí vocês vão ver ali, através das fotos, das imagens, toda essa sequência da história e várias coisas que você pode ser discutida, pode ser aprofundada, né, em relação à história de Três Barras, gente. É uma história assim linda, maravilhosa, com vários assuntos para ser discutida. Então, depois, aí, com as perguntas, a gente se aprofunda um pouquinho mais, porque é muita coisa. Se a gente for falar, né, professor, é maravilhosa a nossa história. Então, sempre quando eu dou aula para os alunos, eu digo, gente, conheçam a nossa história, amem o nosso município, não tenham vergonha de dizer assim, eu sou tresbarrense. Porque eu vou para fora assim, eu vejo pessoas que dizem assim, tem vergonha de dizer que é tresbarrense, gente. E vem as pessoas de fora, se vocês forem no museu, de outros países, vêm visitar, se encantam com a história do nosso município. E o povo aqui de Três Barras não tem tanto conhecimento a respeito. Então, é importante vocês resgatar isso e levar isso para outras pessoas que conheçam e digam, eu sou tresbarrense, eu amo essa Três Barras. Essas Três Barras têm história, gente, muita história. Né? Muito obrigada. Daí eu passo a palavra para... Obrigado, professora Sueli. Se caso alguém tiver algum questionamento, queira falar alguma coisa, também fique à vontade, tá, gente? Mas, assim, alguns aspectos que eu acho que a gente pode refletir é nessa relação, na relação que existe entre nós, trasbarrenses, e a própria história, né? Porque, às vezes, me parece que a gente tem essa dificuldade de nos reconhecer dentro, né, de um território que foi contestado. E aí,
muitas vezes, possivelmente, passa pela cabeça do estudante o que isso tem a ver comigo, né? Algo lá de um passado tão distante que eu nem presenciei. O que isso tem a ver comigo, né? No meu dia a dia? E aí, conversando, a gente vai encontrando alguns pontos, né? E até uma estudante, não sei se a Ellen está aqui, a Ellen me contava outro dia sobre um túnel que tem lá próximo da casa dela, e ela dizia, olha, tem um túnel lá que a gente não estava entendendo muito bem por quê. E possivelmente a gente tem aqui nos lugares em que a gente mora, vestígios desses conflitos, e talvez não, com certeza, todos nós somos amplamente influenciados, e me arrisco a dizer até que a gente pisa no sangue dos nossos antepassados e muitas vezes não os respeita, né? Porque o primeiro aspecto de respeito aos nossos antepassados é conhecer a história deles, é conhecer a nossa história. E um povo que não conhece a própria história tem aquele velho jargão, né? Está fadado ao fracasso. Então, eu gostaria, professor e professora, que vocês pudessem comentar um pouquinho sobre a importância de nós, enquanto instituição escolar, conhecermos melhor a história que é nossa, né, do contestado, e também com esse intuito de não reproduzir alguns erros que a gente viu acontecer durante esse período histórico. Me parece que também aqui tem um aspecto do desenvolvimento que a gente omite muitas vezes na academia, porque a gente tende a olhar para o desenvolvimento como uma coisa interessante, como uma coisa boa, e quando a gente olha para todos esses aspectos bons do desenvolvimento, parece que a gente deixa de olhar um pouquinho para os seres humanos que estão lá e por quais os impactos desse desenvolvimento aqui, entre aspas, para os seres humanos que estão morando nesses locais, né? Então, gostaria que o professor comentasse um pouquinho. Isso, pessoal. Então, pegando esse gancho do professor Reginaldo, a gente entendendo a origem, não só a nossa origem familiar, quando a gente faz uma pesquisa dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, mas também a origem do nosso lugar, faz com que a gente consiga se situar melhor no mundo e nos entendermos não como alguém que veio de um lugar qualquer, mas a gente está vindo, digamos assim, nós somos a herança de várias e várias gerações que passaram dificuldades inumeráveis assim para que a gente chegasse até aqui. Mas, claro, isso a gente não consegue reconhecer se a gente não visitar a história, né? Como que a gente ia saber que Três Barras só recebeu energia elétrica, né? De certa forma, é bem recente isso, se a gente analisar, né? Hoje, como a gente entenderia a nossa realidade sem esse conforto que a gente tem, que para nós é uma coisa natural, né? Mas não foi para os antepassados. Então, a gente entender esses pormenores vai fazer a gente valorizar, inclusive, a nossa própria história, né? E, professor, contar um caos, já que nós estamos numa roda de conversa, faltou só o fogo aqui, né? Porque daí, se fosse assar um pinhão. E por que eu vou contar o caos? Porque eu gosto de contar caos, mas esse é um caos verdadeiro e tem a ver aqui com Três Barras. E foi da época da guerra. E vai ter a ver com o que o professor falou. Vocês já vão pegar o gancho. Hoje, a FLONA, Floresta Nacional de Três Barras, já foi no passado uma fazenda, chamada a Fazenda dos Pardos, cujo proprietário era Leocádio Pacheco, ancestral, né, da professora Sueli e do Pacheco, né? Pacheco, Leocádio Pacheco, né, que o pessoal já consegue fazer a associação. Então, pessoal, a gente volta para outubro de 1914, em que o Exército Brasileiro estava, uma fração bem expressiva dele estava acampada em Canoinhas. Milhares de soldados. E existia um acampamento rebelde no Salceiro, que é interior de Canoinhas. Alguém aqui conhece o Salceiro? Conhece? É naquela rodovia que vai para Major Vieira, que está sendo reformada lá atualmente. Era lá naquela localidade. E o que ocorria? Existia basicamente um caminho principal. Então, logicamente, se o exército seguisse por lá, ele seria fortemente repelido, porque já era esperado pelos rebeldes que aquela seria a passagem natural. O que os militares pensaram? Não, espera aí. Mas se a gente cruzar o rio Canoinhas, de Três Barras para Canoinhas, né? Eles não vão imaginar, porque como é que eles vão sonhar que por lá a gente consegue passar? Então o exército fez um plano de ataque e veio lá de Canoinhas, uma fração do exército veio de trem, até aqui a estação de Três Barras, outra fração veio caminhando. Aí as duas frações se reúnem e vão até a Fazenda dos Pardos, né, que hoje é a FLONA.
Inclusive, eu trouxe uma foto da época do pessoal naquele período lá na fazenda. Eles passam uma noite nessa fazenda, tem inclusive uma descrição do militar que diz que foi uma noite agradável em virtude do contexto que estava, porque eles puderam comer bem, descansar. Mas por que eles esperaram uma noite? Porque a fração de engenharia do Exército tinha que construir uma balsa, porque eles só acessariam o Salceiro se eles passassem o Rio Canoinhas, e não existia ponte. Então, foi improvisada uma balsa, e a partir de onde hoje é a Flona, passaram de balsa. No relatório do general Setembrino, ele descreve certinho, foram mais de 1.000 militares que passaram, e foram centenas de animais que também foram passados de balsa, e fizeram um ataque surpresa ao acampamento rebelde, né? E conseguiram, no caso, inclusive, ganhar aquele combate, né? Depois teve outros. Mas olha que interessante, né? É um episódio, está relatado no livro lá, inclusive, né, professor? No site também da Gazeta Tresbarrense tem essa história. E depois a gente vai mostrar uma foto aqui desse período. Então, um episódio extremamente relevante da Guerra do Contestado, que ocorreu exatamente aqui onde a gente está pisando. Na sala de aula? Não exatamente, né? No solo tresbarrense. Aí eu retomo a pergunta que o professor fez. Qual a importância da gente entender o nosso passado, né? Como que a gente vai conseguir se situar se a gente não conhecer algumas sutilezas que, no final das contas, formaram o que a gente é hoje, né? Eu passo, então, para a professora fazer considerações também. Então, aproveitando aqui a fala do professor, que eu também não citei ainda, né, foi a questão do coronel Leocádio Pacheco, uma figura muito importante para Três Barras. Desde o início, né, que ele trouxe comércio, várias coisas para Três Barras, até a participação dele na Guerra do Contestado, onde ele vai ser morto, né, durante o período da guerra. Ele tinha 37 anos, gente, e com essa idade ali ele já tinha feito muita coisa, inclusive participado da Revolução Federalista como municiador, que a gente fala? Municiador de arma, né? E eles ficavam, então a arma tinha um tiro só. O pai dele era o coronel João Pacheco de Santos Lima, que participou, né, com a cavalaria na Revolução Federalista. Ele participou com 15 anos dessa guerra ali também. E depois vem participar aqui. Vocês sabem que os coronéis, na época, eles tinham os chamados vaquianos. Eles contratavam essas pessoas para lutar junto ao governo, né? E o Leocádio tinha também os vaquianos dele. Aqui, gente, eles falam assim que não houve ataque na Serraria Lambert na época, porque ela tinha assim um fortíssimo segurança, né? Eram mais de 400 homens fazendo a segurança da Lumber, então era difícil eles atacarem. Mas houve, sim, 2 ataques na fazenda do Bugre, na Casa Branca, que depois vocês podem olhar ali, que eu trouxe a foto. 2 vezes eles tentaram. Mas Pedro Pacheco, que também era irmão do Leocádio Pacheco, o coronel Leocádio Pacheco, ele tinha 20 vaquianos contratados para fazer a segurança da fazenda do Bugre lá também. Então, houve 2 ataques. Então, para vocês verem, gente, quanta história nós temos. E essa história do coronel Leocádio, eu faço o meu TCC da minha graduação, porque assim, eu disse, o que eu vou falar? Eu disse, não, mas eu vou focar na história. E daí, pesquisando, conversando com meu marido, que era parente deles, né, e eu não tinha esse conhecimento de história, e também era que nem vocês, assim, no ensino médio, né, a gente também não tinha, assim, os professores que incentivassem a gente a trabalhar a história local e procurar saber quem somos nós, quem foram nossos antepassados. E depois, quando eu fui fazer a minha faculdade, né, a minha universidade, ali escolhi História, eu disse, não, vou trabalhar a História. E escolhi o coronel Pacheco, Leocádio Pacheco. Tanto que o meu TCC é a respeito dele. Ele conta toda a vida dele, o que ele desenvolveu, o que ele trouxe, inclusive as lanchas, né, que ele comprou na Alemanha para fazer o transporte da erva. Então, assim, é uma história maravilhosa de um homem que viveu tão pouco tempo. 37 anos, gente. 37 anos, e ele leva um tiro após o episódio que o professor contou. Aí eles vão para Santa Maria, ele sai antes com o médico, né? E os 2 acabam sendo mortos, né? O médico com um tiro na barriga e ele com um tiro na cabeça. E eles são mortos. E os restos mortais do coronel Leocádio Pacheco estão no cemitério municipal, gente. Certo? Então, só um pouquinho para falar mais um pouquinho sobre esse episódio aí.
Professor, mais alguma? Antes de agradecer a fala, então, mais uma vez de vocês, só eu lembrei de um detalhe aqui que eu comentava com o Luiz agora, que até seria interessante você contar para os nossos estudantes, Luiz, sobre o acervo, né? Porque a gente tem muitos materiais e na época a gente não tinha acesso à internet, né? Essa questão da digitalização das imagens, a gente não tinha um acervo lá para montar isso. E a família preservou este acervo. E eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como que é esse material e se de repente a gente até pode em um momento tá visitando lá, por gentileza. O Luiz é da assessoria da juventude, então ele e a Júlia são os dois dos grandes responsáveis pela organização deste encontro. Então, aproveitar para dar um tostão da voz aí. A gente, como foram nossos antepassados que iniciaram aqui em Três Barras, que lutaram pela emancipação até um dos grupos do 11 é o meu avô, João Batista Pacheco, que lutou pela emancipação do município. O Coronel Leocádio, que foi um que teve grande parte nessa guerra, que ajudou. Então, o meu pai, esse nosso museu que a gente tem lá em casa, iniciou com o meu pai. Ele já tinha alguns documentos, algumas fotos da história do contestado, da família, que é como o professor falou, um povo sem história fadado ao fracasso. Então, o meu pai começou, há muito tempo atrás, a guardar. Daí tinha algum conhecido, algum parente que ia jogar no lixo. Ia pegar as fotos, documentos da época e jogar no lixo. Ele, não, me dá aqui que eu guardo. E ele foi guardando mais o que ele já tinha da família. E que guardando, pegando de um amigo, de um parente, que chegou ao que a gente tem hoje lá em casa. A gente tem um acervo bem grande da história do contestado, da história do município, da Lumber. E é algo que a gente precisa guardar, ter de recordação e ir passando para as próximas gerações. Aqui eu quero parabenizar os alunos por escolher esse tema, que é de extrema importância para o desenvolvimento do município. Que nem o professor comentou ali, imagine, Três Barras, na época da Lumber, foi um município de primeiro mundo, onde tinha cinema. Aqui a gente tinha culinárias de diversos países, japonês, chinês, alemão. Então, creio que se lá no passado Três Barras já foi um município de primeiro mundo, creio que a gente trabalhando, e vocês jovens que são a geração futura aí, trabalhando, estudando, lutando pelo município, que nem fizeram os 11, que lutaram pela emancipação do município, creio que a gente pode fazer um município diferente para os nossos filhos, para as nossas futuras gerações. Então, tudo isso depende da gente, que nem aqui é sobre a história do contestado do município, lutar como os nossos antepassados lutaram pela emancipação, pelo nosso município, e é assim que a gente vai conseguir fazer uma Três Barras melhor. Obrigado, Luiz. Além das ferramentas, acho que é importante citar que o site, né, a Gazeta Tresbarrense, que é um espaço virtual para os nossos estudantes poderem acessar, que tem várias matérias, tem inclusive um acervo de vídeos que foram produzidos na época pela professora Sueli Regina, né, onde ela entrevistou pessoas aqui de Três Barras contando sobre a história. Então, tem muitos materiais que a gente, no nosso dia a dia, a gente pode utilizar também como fonte de pesquisa. Um dos mais recentes aqui, pensando academicamente, que eu acho que é muito bacana, depois de pedir para o professor Hélio até compartilhar com as turmas, que é o Contestado Tintim por Tintim, né, que é um livro que foi feito recentemente, organizado pelo Paulo Pinheiro Machado, pelo Alexandre Siston Porosky, e tem vários pesquisadores, né, Gudas, que estão lá, que presenciaram, que marcaram e que compuseram toda essa obra que é gigante. E eu diria que a obra mais atual que nós temos sobre o contestado, me arrisco a dizer isso, talvez tu contribua comigo nesse sentido. E eu gostaria que, se possível, você contasse para nós um pouquinho deste material. A versão dele em PDF ela é gratuita, então nós vamos compartilhar com os estudantes para que vocês possam... é uma leitura bastante agradável, então está separado lá em capítulos, é bastante agradável para a gente ler e é bem bacana, assim, porque o próprio formato de edição, né, uma edição ampla, com letras graúdas, para quem não gosta muito de... enfim, tu puder comentar um pouquinho sobre isso.
Então, pessoal, esse é um livro que a versão, como o professor já falou, ela é em PDF. Tem dos dois formatos, né? Tem o físico também, mas em PDF a versão é gratuita e a gente consegue baixar na internet. Ele foi escrito a diversas mãos, foi organizado por algumas referências que hoje são as principais sobre o tema, que o professor já mencionou, né? O professor Paulo Pinheiro Machado, o Rogério Rosa Rodrigues, o professor Alexandre Toporowski, que inclusive é canoinhense, o professor é daqui e estudou, né? O foco da pesquisa dele é sobre a Lamber e também sobre a Guerra do Contestado. Cada autor nesse livro escreveu um pouquinho daquilo que pesquisa, então ficou responsável pelo que eles chamaram, no momento da organização do livro, de verbete, né, que virou um capítulo. No meu caso, o professor Alexandre me convidou e a gente escreveu sobre o período em que Canoinhas ficou sitiada. Durante mais ou menos junho até dezembro de 1914, o exército, uma grande fração do exército estava em Canoinhas e teve vários ataques, especialmente noturnos, que os rebeldes vinham até a então vila de Canoinhas e atacavam, né? Basicamente faziam disparos de arma de fogo. Muitas pessoas morreram nesses combates e daí o tema que a gente abordou foi sobre isso, mas ali a gente vai encontrar vários assuntos, inclusive o professor Fernando Tocars, que escreveu também, ele é canoinhense, ele fala muito também da colonização regional, e inclusive ele tem escritos, né, sobre os polacos na Guerra do Contestado, porque ele é de descendência polaca. Então fica hoje um conjunto de escritos disponível e acessível gratuitamente para quem quiser acessar, né? Professor, eu teria, como a gente não sabe exatamente o tempo, eu trouxe depois um assunto que é curioso também. Daí só que ele muda um pouquinho o enfoque. Aí quando o professor achar que está apropriado para o momento, o professor me avisa que eu quero mostrar umas fotos ali para os alunos. Já que estamos falando de autores, as minhas pesquisas e o que eu faço, além de todos esses grandes escritores aí que o professor falou, o professor Gudas falou, nós temos também os nossos tresbarrenses, né, gente, que muitas vezes está aí nas bibliotecas das escolas e nem olham. O Jorge Souza, que escreveu 3 Gente, eu fui fazer a pesquisa sobre os 11, porque lá, não sei se já foram no museu, né? Tem aquela foto, as fotos dos 11 lá, mas só tinha o nome deles. E todo mundo chegava lá e perguntava, tá, mas quem foi fulano, ciclano? E eu fui fazer pesquisa. E a maior parte da minha pesquisa foi feita nos livros do Jorge Souza, que é um escritor tresbarrense, nascido e que participou daquela época, vivenciou aquela época e escreveu os livros. A nossa professora Sueli Regina, né, eu acho que teve alunos aí que tiveram aula com ela também, autora também de livros importantes aqui de Três Barras, falando sobre o município, né? E também o último ali que teve, que foi lançado agora em Três Barras pelo Pedro Pacheco, é sobre a genealogia, a família deles, vinda desde lá da Espanha e Portugal. Não, professor, mas isso aí não tem nada a ver com a gente. Tem, porque depois eles vieram para Três Barras e aqui tem a história de Três Barras, exatamente. Tem a história de Três Barras todinha ali, gente, com fotos, documentação, inclusive documentos sobre as terras aqui do município e a tradução do que está escrito naqueles documentos, porque era difícil de fazer a leitura, estão todos nesse livro ali. Então, era muito importante, assim, quando vocês forem fazer uma pesquisa, também ver os autores, né? Ler os autores tresbarrenses aí, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né, professor? Porque é importante, né? E às vezes está. Eu acho que tem, né, professora, muitos desses livros aqui na biblioteca das escolas também, tá? Obrigada, professor. Obrigado, professora Sueli. A gente vai deixar aqui depois para vocês darem uma olhadinha também rápida, mas nós podemos também fazer revisitar a nossa biblioteca para ver o que nós temos e o que a gente pode estar dispondo para os nossos estudantes. A princípio, eu encontrei somente um livreto, que tem uma quantidade bastante interessante, até que dá para fazer trabalhos bem amplos. E eu acho que tem que ter esse olhar, né? A professora Sueli chama a nossa atenção, tem que ter esse olhar para os autores locais que também estão contando a partir da sua própria identidade e escrevendo esses materiais que nós temos aqui, alguns deles disponíveis. Bom, vou aproveitar que eu estou perto da Júlia aqui.
A Júlia é nossa ex-aluna aqui do Colombo. E para que a Júlia possa contar um pouquinho de como que na trajetória dela ela se deparou com esses temas e se houve, inclusive, né, esses temas, se você conseguiu estudar isso durante o teu período escolar ou se foi algo mais superficial, como que você vê essa situação? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Agradecer primeiramente a dona Ângela, toda a equipe administrativa aqui da escola, o pessoal que está fazendo a gravação para a gente ter esse registro. Com certeza, o Luiz também, que, né, possibilitou a gente estar trazendo isso. Os professores, a professora, muito obrigada, agradecimento. E agradecer também vocês pela escuta ativa, né? Vocês estão prestando atenção, vocês estão focados nesse assunto. Antes até de comentar como foi trabalhado, eu terminei o meu ensino médio aqui em 2022 e tenho muito carinho por esse período aqui na escola, período pelos professores que me ajudaram bastante. Na época, quem trabalhava conosco essa questão do contestado era o professor Everton. Ele sempre reforçava e batia esse martelo com a gente, como é importante a gente conhecer a nossa história. Mas vocês falam, mas não é interessante para mim, não é relevante, eu quero seguir uma área completamente diferente disso. Mas, trazendo mais uma vez a frase que o professor, vocês ainda vão ouvir bastante essa frase. Quem não conhece a própria história está fadado ao fracasso. Assim, trazendo um exemplo mais quantitativo, a Alemanha sempre se recorda dos crimes dela. Se eles não se recordassem, não tem como a gente simplesmente esquecer uma parcela tão importante da nossa história. Então, assim, pessoal, que ótimo que vocês quiseram trazer esse tema. Isso é realmente muito, muito bom. Estudem, procurem, busquem, porque o conhecimento ele vai trazer poder para vocês. O poder de mudar um município, o poder de trazer um futuro melhor para vocês, para a família de vocês, para a cidade de vocês, para a história, é uma coisa muito maior do que a gente, que se cada um fizer a própria parte, se esforçar, pesquisar, entender, vai somar todas essas forças e trazer um desenvolvimento, uma melhoria de vida, de qualidade de vida, de propagação do conhecimento, tanto para vocês quanto para as próximas gerações. Também espero que vocês guardem com muito carinho esse momento no coração de vocês. Muito bem, obrigado, Júlia. O Luiz quer fazer uma fala? Aqui ressaltar que às vezes o pessoal fala, não é importante a história do contestado, não vai servir de nada para a minha vida. Quando eu estive agente temporário ali na Polícia Militar, quando eu fui prestar o processo seletivo, eu passei no processo seletivo porque tinha 2 questões sobre a história do contestado. Então, por eu ter esse conhecimento da história do contestado, foi o que me garantiu essa vaga. Então, às vezes, quando vocês forem prestar um concurso, um processo seletivo, pode ter certeza que vai contribuir para a prova de vocês. Então, estudem. Muito bem. Pessoal, do que a gente veio e do que a gente falou até aqui, vocês gostariam de fazer algum comentário? Vocês têm alguma curiosidade assim que vocês gostariam de perguntar ou de comentar com os nossos convidados? Pois não. Então, só para que a gente possa... Não sei se tu terminou, João. É isso? Só para que a gente possa fazer o registro para a gravação, eu vou replicar a pergunta do João, né, por conta dos registros. O João está perguntando se, na época, houveram moradores aqui da região que foram atingidos, impactados pela guerra ou pelo conflito em si. Bom dia, João. Muito boa sua pergunta. São perguntas como estas que também no passado me geraram curiosidade e até hoje geram, para a gente tentar entender, né, o que ocorreu aqui. E a resposta para essa pergunta é sim. Como que os moradores eles eram impactados? Eu vou fazer aqui linhas gerais, né? Claro que existem minúcias, mas de 2 formas. Tinha alguns que queriam ficar neutros, o que era quase impossível, porque eles eram, de certa forma, coagidos, seja para, digamos assim, ir para o lado dos rebeldes ou das forças legais.
Então, a gente teve, além desses, moradores que se engajaram, de fato, como rebeldes, lutando, alguns morreram. Outros se engajaram como vaquianos, como a professora Sueli comentou. Como é que eram os vaquianos? Então, existia, geralmente, um coronel da Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional é uma instituição que ela não existe mais há muito tempo. Tanto que é bem difícil a gente imaginar como ela funcionava assim. Mas, em linhas gerais, era uma instituição que os coronéis recebiam esse título do governo e, quando necessário, eles atuavam sob ordem do governo. Então, os vaquianos, eles eram civis, não eram militares, mas eles eram contratados pelo Exército. Tanto que existem várias listas de pagamento dos vaquianos, né? E daí é curioso, porque lá a gente vê o nome das pessoas que participaram, né? E daí, para quem tiver curiosidade, pessoal, só que eu não sei exatamente se o relatório está disponível na internet. É possível que esteja, hoje em dia bastante material está. O general do Exército, que por último comandou a Guerra do Contestado, né, as operações de guerra, era chamado Fernando Setembrino de Carvalho. E ele deixou um relatório explicando tudo que foi feito, o dinheiro que foi gasto, quantas pessoas se feriram. E lá existe uma lista dos vaquianos que morreram e outros que foram feridos durante o conflito. É possível, inclusive, que lá a gente ache informações de pessoas, nominalmente falando, essa pessoa, fulano de tal, né, teve algum tipo de prejuízo, inclusive, talvez da própria vida, durante a Guerra do Contestado. Mas teve várias, sim, de toda a nossa região. O que ocorre é que muito disso ficou esquecido. Eram histórias familiares que o pai passou para o filho, que já não deu muita bola e que daí já passou mais ou menos, ou nem passou para o neto, e os bisnetos, então, nem sabem que aquilo aconteceu. O meu caso é um exemplo, não exatamente da Guerra do Contestado, mas de desconhecimento da história familiar. Eu estou buscando a história da minha família exatamente por isso, porque meus pais não deram aquela devida atenção, os avós também não comentavam muito, e isso vai se perdendo. Existe uma máxima assim que a história se perde em 3 gerações, se não for cultivada, né? Aí a importância é exatamente da gente tentar entender o passado dos nossos ancestrais. Obrigado, Diego. Pode ficar à vontade, professor. Eu acho que no livro do Pedro Pacheco tem a lista do nome dos vaquianos e quanto cada um recebeu, tanto do Pedro Pacheco, né, lá na Casa Branca, lá no Bugre, quanto aqui do Coronel Leocádio Pacheco. Tem o nome de todos os vaquianos e o valor que eles receberam para participar da guerra, lutar na Guerra do Contestado. Só para... Que bacana. Obrigado, professora. E também obrigado ao João Antônio pela contribuição. Tem mais uma questão lá atrás? A pergunta da Maria Eduarda, então, é com relação ao regramento de distanciamento da ferrovia, né, das famílias que tinham que cumprir com o distanciamento da ferrovia, se elas estivessem fora do distanciamento legal, se elas também eram atacadas nesse contexto, né? Me parece que é isso, Maria? Tá. Outra excelente pergunta também, porque tem tudo a ver com a nossa região. Quando a gente estuda a criação da estrada de ferro, a gente ouve, então, né, essa história de que houve a concessão para a ferrovia que construiu de mais ou menos 15 quilômetros de cada lado, cada margem da ferrovia. Então, imagine o tamanho do espaço que era, né? No entanto, essa concessão, ela dizia assim, que era concessão de terras devolutas. Hoje em dia, a gente quase não ouve mais falar nisso, porque não existe mais terra devoluta aqui. Terra devoluta era terra sem dono, era terra do Estado. Então, em tese, quando foi concedida a ferrovia, esse espaço de terra, essa faixa de terra, deveria ser de terras sem dono, né? Agora, pessoal, pensa o seguinte, a gente está falando de mais de 100 anos, né, atrás. Hoje já existe muito negócio, muita gente que mora no seu imóvel que não tem o título de propriedade. Agora, imagine há 100 anos. Então, existia muita gente que morava. E era assim, por tradição, que se ia passando
de pai para filho e neto. As pessoas não tinham o que hoje a gente chamaria do registro da propriedade. Daí o que ocorre? Os livros que tratam sobre o assunto, eles mencionam que houve expulsão dos poceiros. Especialmente na estrada de ferro, aquela que corre de Porto União e desce sentido Calmon, onde hoje é Joaçaba, naquela faixa de terra ali, que teve, inclusive seria um dos motivos que teria levado também muitas pessoas a se revoltar, né? e a dar início à Guerra do Contestado, além de outros motivos, porque foram várias causas que acabaram por eclodir, né? Fazer surgir a Guerra do Contestado. Mas a literatura que fala sobre isso, os livros que falam sobre isso, mencionam que sim, que houve expulsão de poceiros, que muitas vezes já tinham a moradia ali há dezenas de anos, né? Há décadas. Não sei se a professora Sueli gostaria de comentar algo. Como vocês podem ver que, na época, a gente dizia assim, por posse, né? Não tinha documento. Hoje ainda tem, acho que muitas pessoas têm, não têm um registro no cartório, mas têm a posse. Comprei um pedaço de terra ali de fulano de tal por um recibo, né? No cartório tudo, mas não tem. Isso dá um problema depois, né, gente, para fazer uma documentação, só lembrando hoje e remetendo ao passado. Então, eles chegaram assim, o governo, quando diz assim, a Lambert destruiu, a Lambert fez. No meu ponto de vista, o governo foi. Gente, porque o governo sabia que existiam pessoas aqui. Jamais eles poderiam ter dado essa faixa de terra sem antes ter realocado essas pessoas ou, né, vindo fazer um trabalho com elas. Vocês vão ter que sair porque isso é a paga. E a Lambert recebeu como paga esses 2 lados de terra. Certo? O governo não pagou em espécie, mas pagou né, nas terras, doando as terras para a Lambert. Então, gente, eles chegaram aqui. E, vamos dizer assim, o objetivo deles não era ter as terras, e sim a madeira que estava em cima, né, gente? Por isso que eles vieram e fizeram a maior serraria da América Latina na época, aqui em Três Barras, que era a Lambert. Né? Não eram as terras que eles queriam. E depois os outros, as pessoas que já tinham terra aqui, já tinham terras documentadas também, né? Eles acabaram vendendo para a Lambert os pedaços de terra. Certo? Então, agora vocês imaginem, você está na casa de vocês lá, aí chega alguém e diz assim, vão sair daqui porque isso aqui é meu. Né? O que vocês vão fazer? Né? O que vocês vão fazer se falarem? Vocês vão deixar ou vocês vão lutar pelo aquilo que é de vocês? Foi o que aconteceu na época. Né? Quando a Lambert chegou e mandou eles se retirarem daqui, não, isso aqui é meu, eu estou aqui há várias gerações aqui nessas terras. Né? Então, só fica aí para vocês pensarem um pouquinho, né, a respeito de como foi nessa época aí, para as pessoas aqui também. Né? Terrível. Obrigado, professora Sueli. Acho que o Diego quer fazer um comentário. Pode ficar à vontade, Diego. Pessoal, vocês estão numa idade, nós aqui, todos nós já passamos por ela, e a gente é uma idade maravilhosa se a gente souber canalizar as energias e a criatividade que a gente tem. Né? Se a gente canalizar a nosso próprio favor. Usar a inteligência, usar a força, usar aquela vontade de viver na vida. Mas eu vou dar uma dica para a gente nunca perder o rumo. Vocês jamais deixarem os outros pensarem por vocês. Quando a gente fala de história, tem várias interpretações. Né? Vocês vão ouvir narrativas. Que significa que para cada fato você falar uma versão diferente. Jamais deixe que os outros pensem por vocês. Na medida do possível, vão atrás da informação por vocês mesmos e cheguem vocês à conclusão, para daqui a pouco não estar sendo influenciado e enganado sem a gente saber. E outra situação, quando a gente analisa casos como esse, a própria professora falou, geralmente quando envolve questões do governo, quando a gente vê no passado, né, isso despessoaliza, ou seja, o governo como se não fosse um ser humano, uma pessoa decidindo as coisas, né, em nome do governo. Via de regra, as pessoas que estão, e eu estou falando aqui da época da Guerra do Contestado, eu vou dar só um exemplo. O vice-presidente, que era assim chamado, o que hoje seria vice-governador do Paraná, Afonso Camargo, ele era advogado da Lambert, ao mesmo tempo que era vice-presidente do Estado. Então, a gente ouve às vezes assim, o governo. Tá, será que, de fato, enquanto na condição de vice-presidente,
e também de advogado, ou seja, aquele que defende interesses da companhia, existia isenção por parte dele? Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não. Eu só estou fazendo justamente o que a gente deve pensar quando a gente está estudando um fato desse. A gente tentar, assim, ó, não ser ingênuo. Tentar, opa, mas pode ser que ele estava defendendo os interesses do Estado, quem sabe ele estava usando o Estado para defender o interesse dele. Então, a gente nunca ser ingênuo. A gente buscar as respostas por nosso próprio raciocínio. Senão, a gente vai acabar sendo, digamos assim, levado por outros, né, onde querem nos levar. Ótimo. Excelente, professor. Sempre que envolve relações de poder, né, relações de poder já está implicada aí a questão de que há interesses por trás de relações de poder sempre. Então, eu quero agradecer a Maria também pela questão e quero combinar com vocês uma coisa, assim, rapidamente. Este encontro poderia durar, acho que uma semana, até que a gente teria muita coisa para conversar. Mas nós estamos nos aproximando aqui do horário do intervalo de vocês. Eu gostaria de pedir para que a gente pudesse estender um pouquinho mais e depois a gente dá esse tempo para vocês, compensa lá no intervalo, pode ser? Podemos combinar assim, para a gente ganhar alguns minutinhos a mais aqui, para que o professor Diego possa mostrar, inclusive, as fotos, né, que ele trouxe e etc. Pode ser, pessoal? Sim? Não é uma imposição, se vocês quiserem. Enfim, então, professor Diego, se puder... Sim, pessoal, eu trouxe um fato da nossa história regional aqui que, particularmente, eu conheci recentemente, mas ele é de grande relevância, não só para Três Barras, também para Canoinhas, São Mateus do Sul e todo em torno dos rios, que é o seguinte. Imagine que a gente está em 1900, né? Três Barras vinculado a Rio Negro, era Paraná. Vocês acham que tinha as estradas que tem hoje? Talvez algumas, né? Mas será que tinha asfalto? Não tinha. Será que tinha cascalho ou areia para deixar a terra mais transitável? Não tinha. Os poucos caminhos que havia eram picadas. Na verdade, eram o que nós chamamos de carreiro no meio do mato, né? Que seguiam os cargueiros, ou seja, as mulas carregando as bruacas e levando o material, né, que precisavam levar, seja para vender, seja para comprar, feijão, arroz, fumo e aquela coisa toda. Mas existia um caminho que ele era natural. Estradas construídas por Deus, digamos assim, da natureza, que eram os rios. E nós tivemos, entre 1882 a 1954, mais ou menos, uma intensa movimentação de barcos movidos a vapor, né? No início nem gasolina tinha, era vapor, transitando entre os rios Iguaçu, Rio Negro, Rio Canoinhas, Rio Potinga. Pessoal, e não eram os barquinhos de pesca que a gente vê hoje, que a gente usa hoje. Eram barcos grandes. Alguns chegavam a ter 25 metros de comprimento, 5 metros de largura. Então, é uma história que está desaparecendo, mas inclusive em Três Barras havia o porto, onde era carregada a erva mate, a madeira que era beneficiada aqui, porque antes da Lamber também já existia uma série de serrarias, só que eram pequenas. Veio a Lamber e daí ela era gigante, né? Inclusive, o Leocádio Pacheco foi dono de lanchas na época, né? E barco a vapor. E eu trouxe algumas fotos, algumas imagens, que eu pediria a gentileza do professor Reginaldo passar ali, só para a gente ver o que... Olha aí, ó, o barco a vapor, o professor, será que consegue voltar? Ó, a lancha Cachoeira. Essa foto aqui é do acervo do museu em Canoinhas, né? Do Orti Magalhães Machado. É para ser a primeira lancha que transitou por aqui para averiguar a possibilidade de instalação da Lamber. É assim que está na legenda lá no museu em Canoinhas. Esse aí é o porto, pessoal, em Canoinhas, onde hoje fica a ponte, ali a ponte próximo ao posto Guapo. Olha ali, ó, o carregamento de erva mate, está vendo lá os caminhões antigos com sacas de erva mate para levar para o barco a vapor. Vocês conseguem imaginar um barcão daquele tamanho navegando pelos nossos rios? Existia, inclusive no Canoinhas, que é um rio pequeno, um rio estreito. Ah, essa ficou meio miudinha. Mas é o vapor Iguaçu. Esse aí, até vamos passar, professor, que essa acho que não vai ter condição da gente...
Deu certo. Conseguiria fazer a gentileza de voltar, professor? Ó, essa é uma foto de carregamento da erva mate em vapor. Notem que ali na frente do vapor tem uma escada e debaixo da escada está cheio de madeira. Ele era tocado a lenha. Então existia, inclusive, nas margens do rio, os portos de lenha. Ou seja, onde os vapores paravam para se abastecer de lenha, para que o navio pudesse ter força e o motor se mover e o navio se locomover. Se o professor puder fazer a gentileza, não são muitas fotos? Aí. Essa aí é uma lancha, chamada Elfrida, que ela era, barco Elfrida no Rio Negro, construído por Bernardo e Adolfo Olsen. Eles tiveram uma empresa madeireira, onde hoje é Marcílio Dias, a Bernardo Olsen. E tinha essa lancha que andava aqui pelos nossos rios, transportando basicamente erva mate e também madeira. Por isso que quando a gente lê lá a história de Santa Catarina, a economia do Planalto Norte era extrativista. A gente não entende muito bem aquilo, porque agora se modificou. Mas no passado era assim, era erva mate e madeira os principais produtos, né? A foto ali está... eu acho que eu errei a resolução de salvar e acabou ficando, né, um pouco sem qualidade. Mas dá para ter uma noção. Se o professor puder fazer a gentileza de... Esse aí, se eu não me engano, é o vapor Leão. Ele era o vapor mais imponente, mais bonito, o maior vapor que construíram na época. Era de uma empresa chamada Leão Júnior, estabelecida em São Mateus do Sul e com vários escritórios. Se eu não me engano, existia também aqui na região de Três Barras. Olha o tamanho, pessoal, do barco, olha quantas pessoas. Então, além de produtos, os barcos acomodavam passageiros também. As pessoas podiam até pernoitar. Tinha cabine, tinha cozinha no barco. Inclusive, tinha a culinária típica. Em São Mateus do Sul ainda é feito, o charque a vapor. Não é porque é no vapor da panela que ele é feito. É porque era o charque que era feito nos barcos a vapor. Se o professor puder fazer a gentileza dele. Eu creio que o Mate-Leão é descendente dessa, mas não tenho 100% de certeza. Olha, pessoal, aqui fica uma dica, quem sabe, né, se a diretora houver possibilidade, é só sugestões, né? Esse é o casco do vapor Peri. Ele está na praça do Rio Iguaçu, em São Mateus do Sul, bem facinho da gente visitar. Então, ele é um vapor que transitou aqui pelas águas. Hoje só está o casco dele, mas dá para a gente ter uma boa noção de como eram os barcos que transitavam por aqui, né? Por gentileza, professor. Esse é um riozinho pequeno, ou é no Rio Canoinhas ou no Rio Potinga, porque eu peguei essa foto na internet e não tinha legenda. Mas olha eles carregando madeira. Olha que curioso lá, eles faziam uma rampa improvisada e o pessoal era carregado tudo nas costas. Então imagine o serviço hercúleo que era, né? Aí os nossos antepassados, para aquela resposta da pergunta do João, né? O que os nossos antepassados não passaram para hoje a gente ter uma vida mais confortável, né? Daqui a pouco vai ter uma foto da fazenda ali essa foto, lembra que eu contei do episódio da Guerra do Contestado? Essa é uma foto da época, onde hoje é a Flona. Era a antiga fazenda dos Pardos. Quem tiver curiosidade de ver essa foto, ela está, inclusive, num site de um familiar da professora Sueli, que é o Sidney Pacheco. De lá que eu retirei a imagem. É um grupo de vaquianos, os vaquianos do Leocádio Pacheco, que foi morto na Guerra do Contestado, e eles estavam na fazenda dos Pardos, que hoje é a Flona. Então, ali teve episódios da Guerra do Contestado, inclusive com imagens. Por favor, professor. Então, gente, aquele de preto que está parado na frente dos vaquianos é o coronel Leocádio Pacheco, e o de branco é o Luiz Pacheco de Miranda Lima, que deu origem aos Pacheco de Miranda Lima no São Cristóvão. Então, eles estavam... na fazenda, né, e os dois estavam ali conversando, era na época da Guerra do Contestado. Encerrou ali, basicamente. Então, pessoal, algumas fotos ilustrativas, mas para responder aquela pergunta, Três Barras não tem nada, Canoinhas não tem nada, eu já falei isso também. Eu fui jovem, a gente é imaturo muitas vezes. Mas Canoinhas, como a gente já falou, teve muito. Essa é uma outra foto. Tá um barco a vapor carregado de erva mate. Se a gente olhar lá no meio, são as sacas de erva mate. Esse é no porto, no Rio Canoinhas, mais ou menos onde hoje é o posto Guapo. A gente hoje olha um posto,
né? Mas já foi um porto. Mudou só um R por um S, né? Aí inverteu a palavra. E, por fim, falando da minha palavra, eu passo para a professora Sueli. A gente falou tanto de Três Barras e está falando de história. Alguém já parou para se perguntar o porquê do nome Três Barras? Essa é a primeira resposta que a gente tem que ter, afinal de contas, né? E será, professora, que a gente passa para os alunos responderem e depois a gente vai complementando? O que acha? Professor Reginaldo, pode ser assim? Pode ser. A Maria já levantou a mão lá. Exatamente, está esse o caminho. Dá até, baseado nisso, dá até para... Baseado na resposta, ela respondeu certinho. Então, ó, a Maria respondeu baseado nos 3 rios. E ela está certa. Mas dá para a gente até complementar. Quais seriam os rios? Exatamente, ó, o pessoal está afiado. São João, então, o que mais? Rio Negro e Canoinhas. Isso. E o que é uma barra, pessoal? Não de chocolate. Eu sei que muita gente já pensou lá, né? Chocolatão ao leite, ou meio amargo, ou branco. O que é uma barra quando a gente está falando 3 barras? O número 3, então está indicando que haviam 3, né? O que é uma barra? A barra, pessoal, é quando um rio deságua no outro rio. Então, quando a gente está ele é também chamado de foz. A cidade de Foz do Iguaçu é porque lá o rio Iguaçu tem a barra dele, ou seja, é onde ele termina, porque ele está desaguando em outro rio. No caso, Foz do Iguaçu é no Rio Paraná. E aqui, os rios que formaram Três Barras, eles eram limites naturais para a divisa de uma posse que foi concedida para os ancestrais da professora Sueli. De repente, se a professora quiser fazer algumas considerações. Então, Três Barras, né, no início era chamada de Canoinhas, né, aqui tudo onde vocês estão vendo. Tem os documentos, né, onde eles fazem o registro dessas terras. E então o limite dessas terras que foi ganhada pelo Cordeiro, né, que na época foi os Cordeiros que ganharam a terra do Dom Pedro II. Isso vem lá da antiga monarquia, né, gente? Eles ganham isso aqui, mas não conseguem vir e se apossar da terra. Depois é que o coronel João Pacheco, né, vem para cá, faz um trato com os Cordeiro e vem aqui se apossar dessas terras e registrar novamente para que se tornassem dono as famílias, certo? Pacheco e Cordeiro na época. Então, é o limite aqui, né? Seriam essas sesmarias aqui, que depois é a nossa Três Barras, que vocês conhecem. No início era chamada de Canoinhas, essa região aqui toda. Obrigado, professora Sueli. Gente, eu gostaria muito que houvesse mais tempo para que a gente pudesse ficar aqui ainda conversando, mas tem respeito ao horário também dos nossos convidados. Eu vou passar a palavra para a dona Ângela para fazer as considerações finais. E depois eu quero pedir para vocês permanecerem mais uns minutinhos, somente para a gente fazer uma foto com os nossos palestrantes aqui junto com vocês. Que, na verdade, assim, seria injusto ter uma foto somente nossa, né, ou da mesa, ou da roda aqui de quem falou, porque os protagonistas do encontro são vocês. Então, na verdade, somos nós que queremos fazer uma foto com vocês, né? Isso, então, somente para relembrar, tem algumas fotos também aqui em exposição na mesa. Se vocês quiserem depois acompanhar um pouco dessa história, a gente até vai combinar com o Luiz, de repente, de marcar também uma visita, né, ao acervo, para que a gente possa, num outro momento, também fazer isso com tranquilidade, podendo explicar para os estudantes as fotos. Mas sintam-se à vontade também depois para fazer a visita. Pessoal, então, assim, eu sempre digo que eu fui privilegiada porque eu tive essas contações em mesa, sabe? Meus avós, eu tive a presença de bisavós por pouco tempo. Então, essas histórias de contestado teve na minha vivência. E eu digo para vocês que eu aproveitei muito pouco, muito pouco. Hoje, assim, eu escutando, eu fico penalizada por não ter aproveitado mais tudo isso. Então, hoje, vocês têm muito mais visão, vocês têm muito mais imagem para frente. A história de vocês para frente vai ser muito mais registrada. Nós não temos tanto isso, mas nós temos história, né? Eu tive vô e vó sentado na minha frente contando.
e infelizmente eu não aproveitei tanto. Ainda bem que tem os historiadores que nos ajudam hoje, né? Mas aproveitem. Aproveitem, corram atrás da história de vocês, guardem esses momentos, porque isso realmente é a história de vocês. Nós não estamos falando da história dos livros lá, que vocês não sabem, não têm ideia de quem são. É vocês, é a história de vocês, dos pais, dos avós, dos tataravós, né? Então, levem para a vida de vocês. Isso é muito importante. Quero agradecer imensamente a presença de vocês. Vocês não têm ideia do quanto vocês... a valorização que isso tudo tem para nós aqui. A gente até comprou uma lembrancinha, espero. É simbólico, mas é de coração da escola para vocês. Dona Solange, por favor. Agora que eu lembrei que eu tenho que aproximar. Agora eu consigo conversar. Gente, então, somente para agradecer a presença de todos, assim, sabe? É simbólico, mas é de coração. Muito obrigada pela presença. Os alunos, eu tenho certeza que vão levar para casa uma parte maior de aprendizado, graças a vocês, a disponibilidade, porque vocês estão aqui, porque realmente nos receberam de braços abertos. As portas do Colombo estão sempre abertas, sintam-se sempre à vontade, e se puderem retornar, a gente está aqui esperando por mais conhecimento. Obrigada. Pode aplaudir, pessoal. Muito obrigado a vocês pela atenção. A gente vai fazer a foto oficial. Quero aproveitar mais uma vez para agradecer a Rock 3 Marketing, que está fazendo a cobertura aqui do nosso encontro. Também a Erva Mate Fama, né, que contribuiu conosco, a Assessoria da Juventude, representando aqui a Prefeitura Municipal de Três Barras. Diego Gudas, né, capitão da Polícia Militar, historiador, pai do Vinícius, é isso? Pai do Vinícius, esposo da Mona Lisa, obrigado também pela presença. Professora Sueli Madeira, né, que também é mãe do Luiz, né, que tem esse privilégio de ser mãe desse jovem talentoso, dedicado, esforçado, que nós temos aí a alegria de ter à frente da Assessoria da Juventude, em conjunto com a Júlia, que aqui representa também os nossos estudantes, né, que ela é fruto dessa escola, então nós nos sentimos muito felizes de tê-los todos conosco, e peço mais uma vez o aplauso de vocês.